Monster High, o filme, é um live action musical baseado na famosa Monster franquia High. de mesmo nome, que veio pra introduzir Monster High pra uma nova geração. E eu que é tão diria que bom esse quanto filme desenho? definitivamente não é a melhor maneira de introduzir Monster High pra ninguém. Meu primeiro Gostei da contato com fantasia Monster aqui, ó. High foi ter visto um caderno da Tilibra na prateleira da papelaria. E essa com certeza foi uma introdução melhor e mais memorável ao Gente, que universo do Monster nostalgia, High do que esse velho. filme. Mesmo a capa do caderno não tendo nenhuma história ou personagem, ainda assim foi melhor que a história desse filme. Eu Meu sinto que Deus, esse é tão filme, além ruim de assim. falhar em introduzir Monster High pra uma nova geração, ele também vai falhar em agradar os fãs da antiga geração. Porque eles Se mudaram um Sergipe monte de coisa sem nenhum motivo. Mas sem mais vídeo desse enrolações, filme, vamos talvez ele não analisar esse seja filme. bom, A Claudinha né? é uma adolescente Ai, que metade bonita. lobisomem, metade Nossa, que humana. bonito, A vida que bem dela não é muito feitinho. fácil. Isso não se Príncipe. deve muito ao fato dela ser metade bicho, mas sim ao fato dela ter um pai que é furry e cruzou com o lobisomem. Ela teve que Isso viver é a vida toda dela se esquisito pra escondendo dos caralho. outros seres humanos. E um dia, andando na pista de skate, ela acaba esbarrando num rapaz, revelando suas orelhas pontudas e seus dentes afiados. Meu Deus. Ai, me parece Mas um por pouco que cringe. esse cara tá gritando só porque que ele viu uma garota com orelha de bichinho? Hoje A em coisa dia tá mais normal, comum né? hoje em dia. Se esse cara fosse pra liberdade, ele ia ter que ser internado. A única explicação é que esse cara é um incel que odeia a menina streamer que faz live com orelha de bichinho. Ele odeia furry, ele odeia furry. Tô fazendo agora. Daí Daí ele te todo odeia. mundo da pista de skate começa a perseguir a Claudine como se fosse crime ser furry. Pra o que mim é deveria crime ser, ser mas ela não furry. tem Vai culpa de tomar ter no- nascido assim. Eu não entendo por que ela não foi na pista de skate de madrugada quando as pessoas que estão lá estão tão chapadas que ninguém ia perceber que ela é um lobisomem. Mesmo que ela uivasse, roesse um osso, mijasse numa árvore e cruzasse com a perna de alguém. E, obviamente ela tá doida pra sair do mundo humano. Ela quer viver a adolescência dela sem ter que se esconder. E se ela continuar no mundo humano, ela provavelmente vai ter que namorar um otaku esquisitão. É além verdade. de correr o risco de dar imprint num bebê. Então, como presente de imprint. aniversário, ela pede ao pai Conceitos dela que ele deixe ela genéticos, frequentar a muito Monster bom, High, uma escola bom. só pra monstros que sua mãe também frequentou. O pai, que é 100% humano, fica um pouco apreensivo porque essa escola só aceita monstros 100% puros. E eles proíbem a entrada de humanos e mestiços, como Ah, é o ela caso é da mesticinha. Claudine. Meio Que nazista fofa. essa escola com papo de raça pura. Pois é, né? Estranho que normalmente Um negócio nessas meio- obras de ficção e fantasia Fica pra na linha adolescente, tênue tem ali. uns papos meio nazistas, uns papos de raça pura, tipo Hogwarts. E eu me pergunto mas que Hogwarts tipo ainda de pode pai entrar. matricula o filho numa escola que parece ter sido criada pela J.K. Rowling. Aparentemente o pai da Claudine, porque ele deixa ela ir lá. Daí o pai da Claudine leva ela até o meio da estrada, onde surge um portal de baixa resolução do nada. De baixa Ela atravessa resolução é esse portal foda. de procedência extremamente Sozinha. questionável e ela incrivelmente não vai parar num jogo de PlayStation 2. Obviamente o pai não pode ir junto, porque humanos são proibidos no Ah, Monster gente, High. eu não vou Então ele mentir, eu simplesmente assistiria deixa essa sua porra. filha de 15 anos Eu frequentar assistiria e essa morar porra. numa escola cheia de monstros que podem fazer sei lá o que com ela quando eles descobrirem que ela é metade humana. Mas Ótimo tá na pai. cara que ela é metade humana. Ela tá atrasada, mas ela passa os próximos 5 minutos cantando e dançando no hall da escola. E aqui, durante um número musical, Muito o filme High School apresenta os seus Musical. principais personagens. Temos a Draculaura, que é a filha do Drácula. O Faz Drácula foi um sentido. dos fundadores da escola e é um dos monstros mais admirados. Mas agora ele tá preocupado porque há rumores de que alguém esteja praticando bruxaria dentro da escola. E essa é uma prática extremamente proibida no mundo Ah, dos tá, pô. monstros, É porque o ela é pior- praticada pelos humanos. É do o pior problema tipo. da Monster High. Fãs de Harry Potter. Temos a Frank, que é um monstro Ai, que foi sim, criado bebê. há 15 dias atrás, utilizando de Ai, várias eu tinha partes de Frank. corpos de pessoas diferentes. Obviamente que a referência dela é de Frankenstein, mas nesse filme ela não parece uma criação de Frankenstein. A versão animada e a boneca dela são muito melhores. É que ela não tem nem remendo direito pelo corpo, não tem muita Nossa, costura, que ela não tem mal os pregos de feitinha, né? Frankenstein. Ela só parece um Smurfy Girl aqui. Pois Temos é. a Cleo, que é uma múmia. Ela é a não tá garota toda popular má da escola. enrolada. A Laguna, que por algum motivo tá A amarela, Laguna tá sendo que o linda nome também. dela é literalmente Laguna Blue. Ela não tá parecendo uma Daltonismo. criatura do mar, parece que ela tá com um problema no fígado. E o Dulce, que é um Gorgon, filho da Nossa, Medusa. que coisa Tem um feia erro que de foi isso. tradução desse filme muito engraçado que pra mim foi o ponto alto do filme. Agora a eu Frank quero tá assistir esse explicando que o filme, cérebro sério. dela é composto por vários cérebros diferentes de pessoas famosas. Tá. Como Einstein, Marie Curie, Platão, Elizabeth Feinler, enfim, várias pessoas Pessoal famosas da- cujo da cérebro elite já se ali. decompôs há muito tempo e eu não faço ideia de como ela conseguiu. Mas, em inglês, Platão se pronuncia Plato, que é muito parecido com Play-Doh, aquela marca de massinha. Ah, Agora verdade. acompanhe a agradável surpresa que eu tive ao ouvir isso na tradução da dublagem brasileira. Tem vários
vários cérebros famosos na minha cabeça, tipo Einstein, Marie Curie, Massinha. Massinha, meu Deus! Massinha! Massinha! Eles traduziram Platão pra Massinha. Gente, mas o Brasil é Imagina tipo referência ser de um dos dublagem. maiores Como é que filósofos mandaram que o mundo já conheceu esta merda? pra ser chamado de Massinha? Às vezes a dublagem Filme do acerta Monster High. Daí a muito e ela diretora erra chama bastante. Claudinha até o escritório dela pra conceder a ela a honra de fazer um discurso no Jantar dos Fundadores, que é um Ela dia acabou pra de chegar, comemorar caralho. a inauguração da escola. E a Claudine foi escolhida pra isso porque chique. a mãe dela foi uma das melhores alunas de Monster High. Tá, agora faz sentido, entendi. Father on your application. You do have a father, don't you? Tá, mas e se ela não tiver pai mesmo? E o que tem assunto se ele foi comprar indelicado. cigarro? Hoje em dia você não sai perguntando pras pessoas, você não tem pai não? Pelo Exatamente. visto, no mundo dos monstros Que- é bem raro as que criaturas deselegante. terem pai ausente. O que é bastante chocante. Alguém teve a coragem de assumir esse troço horroroso como filho, mas pais humanos não querem assumir o Enzo Gabriel. A Claudine mente sobre a verdadeira identidade O do seu pai Enzo. por medo do que possa acontecer com ela caso eles descubram que ele é furry. E aí as mãos dela começam a se transformar em mãos humanas, que é basicamente a mesma coisa, só que sem manicure. E ela fica com muito medo de descobrirem que ela é humana só porque as unhas dela estão cortadas. Ninguém Ela roeu acha unha, isso, tá eu ia nervosa, achar que ela pô. cortou a unha só pra bater civilita. Mas aparentemente essa escola é viva e ela Ele foi sabe lá, que velho. tem um Ele monstro foi lá, impuro velho. no ambiente. É, a própria tá parecendo escola um se Wandinha. vandaliza Isso tá escrevendo parecendo um plot de "Expulse o Wandinha." inimigo em sangue na parede. Ai, que Mas, horror! se a escola sabe escrever, por que que ela simplesmente não escreve o nome do monstro impuro na parede? Nunca é tão Daí a Claudine fácil pergunta assim. pra Frank se ela sabe alguma coisa sobre monstros se transformando em humanos. Ela diz que isso pode acontecer com monstros Olha a capinha de mestiços, celular, que legal. principalmente na adolescência, quando eles sentem medo ou ansiedade. Que junto com o Bom. tesão são as coisas que o jovem mais sente na adolescência. É verdade. Ela tá bem Os fodida se ela hormônios. quiser esconder que ela é humana. O que me leva a pensar que não seria mais fácil ela simplesmente viver no mundo humano mesmo, já que Exatamente, ela ela vai se pode viver transformar em humana toda 100% vez que ela ansiosa. sentir ansiedade? Porque ela vai viver em Será que eu constante sou um medo de monstro? descobrirem que ela é metade lobisomem E tô na esse minha medo forma vai fazer ela humana? transformar de volta em humano. Problema resolvido, Monster High. Na aula de história do professor Comus, ele explica que a escola foi construída para ser um ambiente seguro para os monstros, longe dos humanos. E a Claudine pergunta pra ele se todos os humanos são maus, o que faz ele começar a cantar uma canção pra explicar a Eu amo história do musicais. Jekyll e do Hyde. Please tell me he's not gonna sing. Ela Ele diz vai isso como cantar, se é ela um estivesse musical. toda feliz cantando e dançando na abertura do filme. E ela também canta junto essa hora. Pra quem não conhece a história do hipocrisia. Jekyll e do Hyde, é de um livro chamado O Médico e o Monstro. E conta a história de um cientista chamado Jekyll que inventa uma poção que transforma ele num monstro chamado Hyde. O que o livro pode não crer. conta é que ele estudou em Monster conheço a High. história. O que eu acho bem estranho, porque ele era meio velho pra estar no ensino médio. Mas Um cara como de ele era 40 meio anos humano, no ele ensino foi médio, expulso da escola só quando pode ser descobriram um a Dalai verdadeira idade Lama. dele. Mentira, ele foi expulso porque ele era Ixi, meio humano. E no mundo peguei humano ele pesado. foi perseguido e morto por ser metade monstro. O que não é toda a verdade também, ele matou uma galera no Eu acho que eu já Quando a vi aula acaba, sobre. o professor Comus relembra seus alunos de que o primeiro trabalho deveria ser entregue dali a 2 semanas. Mesmo que ele não tenha explicado absolutamente nada sobre o que é esse trabalho. Ele só ficou Entreguem o cantando a aula trabalho. inteira Qual sobre o trabalho? Hyde. Como que alguém vai saber sobre o que é esse trabalho? A Claudine fala pro professor que ela gostaria de fazer o trabalho dela sobre o Hyde, e o professor explica que o Hyde foi um cara muito inteligente, que ele chegou até a construir um laboratório na escola, e ele conseguiu inventar uma poção que iria matar o lado humano dele. Mas Aí ele ela foi vai expulso da atrás da escola antes de poção. conseguir tomar. E que provavelmente essa poção ainda tá na escola, no laboratório ela vai querer dele, só catar que isso ninguém e tomar sabe pra onde fica virar esse só laboratório. monstro. E o professor sugere que ela comece a pesquisa dela lendo os diários dele lá na biblioteca. Depois de se assustar com algumas luzes piscando, a Claudine se transforma completamente em humana e a Frank encontra ela nessa forma. Ela é o lobisomem mais patético que eu já vi na minha vida se ela se transformou completamente humana, ou seja, ela tava apavorada só porque piscou luz. A Claudine lobisomem confessa com medo pra de Frank escura. que ela é metade humana, metade lobisomem, e ela pede ajuda da Frank pra tentar decifrar os diários do Hyde. Estão escritos todos em código. E a Nossa. Frank consegue decifrar com muita facilidade, Ah, sim, porque porque ela é parte muito do cérebro inteligente. dela é composta pelo cérebro do Alan Turing, ateu gay, pai da Ateu computação. gay e ela e pai da descobre que o computação. laboratório dele fica em algum lugar Cara, no incrível. cemitério da escola. O que não faz muito sentido, porque o cemitério é o lugar onde alguns monstros dormem. Como que ele conseguiu construir um laboratório sem acordar ninguém? Não faz sentido. I É que talvez eles tenham um sono profundo. You have a crush on Deuce?
Como que ela ouviu isso do outro lado da porta? Ela é uma múmia, não um golfinho. Na calada da noite, a Claudinha e a Frank saem pra procurar o laboratório Deus, o secreto pulo que ela do deu. Hyde, mas no caminho Parecia elas uma se deparam perereca. com a Draculaura, que está praticando bruxaria. Ela pede para as duas guardarem segredo, porque senão Gente, ela vai tô ser muito expulsa da entretida. escola e o pai dela Eu vou vai brigar assistir esse muito filme, com eu ela, não tô porque achando ele odeia ruim, não. bruxaria. E a Claudine também conta o segredo dela pra Draculaura. Daí quando elas chegam na porta do esconderijo secreto do Hyde, elas se deparam com um leitor biométrico de mão. Como que esse arrombado fez um leitor biométrico numa parede de pedra? Daí a Draculaura diz que existe um feitiço pra abrir fechaduras, mas é um feitiço muito avançado e talvez ela não consiga realizar. Não é só So you falar a palavra? practice. You put your mind to it, you can do anything. You've got this. Bem girl, todo mundo é Você bem pensa girl. que é? A menina tá se solidarizando com a sua causa e você tá mandando ela ir praticar mais. Tá mandando ela ir ser melhor. Melhore, Não tem tá bom? obrigação nenhuma Melhore. de te ajudar, ô Claudinha. Filósofo Massinha tem muito a ensinar pra essa galera sobre ética. Mas a Draculaura fica muito feliz que pela primeira vez ela encontrou monstros que não odeiam a bruxaria, então ela decide ajudar a Claudinha. E elas cantam juntas muito Gente, eu felizes. confesso que eu não Quem gosto deve das ter ficado partes feliz são os musicais de monstros filmes. que estavam tentando dormir ali no cemitério. Ela disse que vai precisar Sabe de alguém uma gosta lista de disso? Por que materiais que eles pra enfiam conseguir tanto preparar o feitiço. musical E um nos deles é Osso de Ogro, que por coincidência tem na sala da diretora, mais especificamente na I hate caneca dela, que é Mondays. feita 100% É, de osso é o de ogro. Garfield, Daí quando a diretora do seu sai pra supra-sumo. cagar, a Claudinha entra na sala dela, enquanto a Frank e a Draculaura ficam do lado de fora de vigia. Mas infelizmente a diretora fez um speedrun de excremento fecal e saiu muito antes do que elas esperavam. Não, E a ele Frank foi cagar fica seu celular, tentando foi cagar enrolar seu a celular, diretora. mano. Pra piorar a 100%. situação, a Cleo entra na sala da diretora pra deixar uns papéis em cima da mesa. Nisso, a Draculaura O celular solta um em formato feitiço de- na Claudinha, transformando a aparência dela na de aparência caixão. da diretora. Mas, se ela sabia desse Por que ela feitiço esse transformou tempo no todo, por que que ela cara? não usou antes? Elas poderiam ter simplesmente se transformado no próprio Hyde pela pra usar a história, mãozinha é pela dele pra história. colocar no leitor biométrico que ele mesmo construiu. Será Ao que invés assim delas funciona? ficarem se Se ele arriscando já morreu tanto ou pra algo fazer do uma tipo? poção que elas nem sabem se vai funcionar. A Frank é filme era pra ter infantil, o óbvio que cérebro vai das funcionar. maiores cabeças pensantes desse mundo, mas ela parece ser mais burra do que uma pessoa que até pouco tempo atrás achava que Monster High era uma marca de caderno, tipo skate surf. E eu Aliás, achava que muito Monster curioso, High a era Claudinha só está desse numa desenho pista de aí skate mesmo. ali no começo do filme. Skate e Monster High no mesmo lugar, era uma reunião da Tilibra. Enfim, o grande filósofo Massinho estaria muito decepcionado com o QI dessas meninas. Todos Depois estamos de conseguirem decepcionados. o osso de ogro, elas só precisam de veneno de cobra pra concluir Ai, a coisa poção. fácil, E as né? únicas cobras nessa escola são uma víbora gigante, as E as cobras da cabeça do osso Deus ali. e a Cleo. Eu e odiava a dessas, Cleo, as cobras mas na eu cabeça gostava da do boneca Wilson dela. parecem ser a escolha mais segura. Então a Claudinha chama ele pra sair. Ok, temos um plano então. Ela tá saindo com um cara que tem a cabeça cheia de cobra venenosa, tem o poder de transformar ela em pedra num lugar sem sinal de celular onde ninguém Mas ele é passa. gato, Massinha então eu iria. do céu, me ajuda. Daí, com a maior naturalidade do mundo, ela pede pra ele dar um pouco do veneno da cobra dele. Ela tem ideia do quão errado ele poderia ter Sim, interpretado eu pensei isso? isso. Ele Me dá um poderia pouco ter do tido veneno um da sua desfecho muito cobra. pior que um filme Pra falar da isso pro Nickelodeon filho da poderia Medusa. permitir. Mas, felizmente, ele Eu ia deixa tirar. ela pegar o veneno da cobra dele sem se questionar muito. Com a poção pronta, elas Adolescente, tentam abrir né? a porta do Deixa eu laboratório pegar o veneno da secreto, mas cobra. o feitiço da Draculaura ainda não é bom o suficiente pra ela conseguir fazer isso. E aí, quando elas voltam pra escola, a diretora pega elas no flagra e conta que descobriu que a Draculaura anda praticando Já bruxaria, era. graças a X9 da Cleo. E agora ela quer expulsar a Nossa, o Draculaura. pai dela Nisso, agora a escola vai começa acabar a com cair ela. aos pedaços, porque tem um monstro impuro no ambiente, e a escola é nazista, só gosta de raça A escola, pura. Então o a Claudinha concreto é decide nazista. voltar ao mundo dos humanos, pra escola parar de tentar cometer o oposto de viver. Mas a Draculaura e a Frank vão atrás dela pra convencê-la a voltar. Daí a Claudinha tropeça e cai com a mão apoiada na terra molhada, e ela percebe que talvez a mão humana dela seja capaz de abrir a fechadura do laboratório do Hyde. todo Elas voltam filme, pra Monster série High, de conseguem escola abrir tem a o mesmo fechadura plot, e ela encontra a que é poção tipo, do Hyde. ah, eu sou que mataria diferente, a eu não sou metade que nem humana os dela. Mataria ela outros. inteira Aí também, acontece né? tudo em volta Deve ter vencido disso. algumas décadas já. Mas ela repensa antes Cara, de tomar, daí, porque ela então, não ela quer vai tomar um apagar a negócio metade que humana tem dela. 50 Seria como se ela anos. estivesse apagando o pai furry dela. Qual que é o problema disso? E o professor Commons aparece nessa hora dizendo que a Claudinha iria se arrepender se ela tomasse essa poção. Ele revela que ele também é meio humano e meio monstro e pede pra Claudinha entregar a poção pra ele. Só que ele vai lá e ele mesmo toma a poção, se transformando num monstro muito mais feio. E ele diz ser o próprio filho do Hyde que veio pra Monster High pra se vingar da escola por terem expulsado o pai dele de Meu lá. Deus, ele plot vai aproveitar twist. que aquela Eu não noite tava é o esperando por jantar essa. dos fundadores pra se vingar Como é que o de todos professor ficou lá aqueles atrás
traíram tempo o sendo pai meio deles. humana, Daí eles ele falam, rouba então os mata poderes ele. da Draculaura, que fica bem enfraquecida. Elas Qual que é o conseguem poder da escapar do Draculaura? laboratório, mas elas ainda Ela é uma ficam vampira, presas né? dentro da tumba onde fica o laboratório. A Frank pede ajuda pra Cleo, que é o Nossa, único contato justo que da ela tem Cleo. no celular. Mas ela nem fala onde elas estão, ela simplesmente espera que a Cleo encontre a localização GPS, delas irmão, puramente GPS, com o poder pô. de fofoqueira dela. E ela é uma múmia, ela deve conhecer tumba. Daí a Draculaura usa o restante da Nossa, o poção que efeito ela fez especial pra abrir a Marvel. fechadura pra abrir a fechadura que está prendendo elas dentro daquela tumba. Mas elas não conseguem abrir um simples cadeado. A Claudinha não era pra ter a força de um lobisomem? Depois que elas conseguem sair da tumba graças ao feitiço da Draculaura, elas se encontram com os outros alunos que vieram pra ajudar. E aí todos pegam seus celulares Começa a pra expor o gravar em professor vez de Comus, ajudar. como se um cara prestes a cometer um genocídio ligasse pra isso. É, O Comus rouba o poder isso do vai ser Jill, se cancelado agora, transformando cara. o próprio em pedra, mas graças ao poder da amizade, a Cleo empresta o celular dela pra Claudinha, que aponta a câmera de selfie pro professor Comus. E quando ele se olha na câmera, ele acaba petrificando a si mesmo. Meu Mas Deus. ele não tinha roubado o poder da Draculaura? Vampiro não era pra aparecer em foto. Não? Enfim, depois que o professor Comus é derrotado, os poderes tem que ele isso em roubou Crepúsculo. voltam aos seus donos originais. E a diretora aparece Vampiro logo não em aparece em seguida, foto. descobrindo que a Claudinha é meio humana. Daí, no outro dia, eles trazem o pai da Claudinha até a escola, e pelo visto não tinha que se preocupar, acho que o pai dela é um vampiro também, porque ele não faz sombra no chão. I'm not gonna hide who I am anymore. The world's gonna see me as I am. It'll be okay. Que lindo, Não. cara. Não vai. Você não lembra o que aconteceu com o Hyde no mundo dos humanos? Ele Você foi não lembra o que morto. aconteceu na pista de skate, que todo mundo queria te matar? A diretora então diz que eles vão mudar as regras da escola pra aceitarem a Claudinha. E a escola porque deixou apesar de ser ser meio nazista. humana, ela Amém. ainda tinha um coração Inclusão de social. monstro. Tanto que a escola parou de querer tentar cometer o oposto de viver depois que o professor Comus foi derrotado. Logo, era ele que tava causando gatilhos nessa escola nazista. E aí o pai da Draculaura aceita que era ela ela, faz pratica sentido. bruxaria e o filme termina com todo mundo Com cantando música. feliz. Ô, E eu Glória. não sei bem qual que é a lição de moral desse filme. É, Não sobre- tenha o medo de filme ser é quem sobre você se é, não aceitar. ser que você estude literalmente numa escola nazista, e ser quem você é vai fazer você ser morto. Para pra Credo. pensar uma boa lição de Uma lição moral. bem Ou realista. simplesmente vai estudar em outra escola. De qualquer forma, como diria o grande pensador Massinha, coragem é saber o que não temer. E a Claudinha Massinha. definitivamente Não, deveria não, temer essa não. escola. Enfim, este foi Monster High, o Tô com filme. vontade de Ele assistir não esse cumpre filme, o papel sério, de só ser pra uma boa introdução ao poder universo do julgar a Monster High. ruindade Eu sei dele, que eu ele medo. também não vai agradar muitos fãs antigos. Oxe, Mas, de os qualquer cadernos vão forma, vender valeu ainda, muito velho. a Então pena tá pelos suave. gráficos de PlayStation 2. Me deixou muito nostálgico. E como diria o grande filósofo Massinha, deixa o gostei se Deixa o você gostei. gostou Vai lá no desse canal do vídeo. cara, Se o cara é inscreva muito se bom. você O ainda cara é não muito inscrito. bom, sério. Deixe nos comentários mais sugestões de vídeos. Pode Deixa deixar. mais vídeos e Dá até a like aqui próxima também. com mais vídeos. Um ótimo Halloween. Tchau, tchau. Ai, gente, eu não sei se vocês esperavam risadolas de mim, se era pra mim rir, mas é que eu realmente gosto de Monster High, eu assistia muito quando eu era criança, então quando eu vi ele falando sobre isso, eu nem sabia do filme, eu já fiquei meio, caraca, como assim? O filme é uma bosta, convenhamos, mas é super algo que eu assistiria e acharia engraçadinho, sabe? É tudo ruim, o efeito é ruim, a atuação é ruim, a história é ruim. Mas pelo menos o vídeo ficou muito bom e engraçado, né? Vamos tirar proveito de coisa ruim, então, e fazer um vídeo muito bom. Adorei!